Paz do Senhor, querido, presbítero Alas aqui com vocês mais uma vez. E hoje nós vamos entender quem era a menina que salvou a vida de um homem. Fique comigo aqui nesse vídeo e entenda um pouquinho mais dessa linda história na qual nós vamos ler aqui agora. Se você tiver a sua Bíblia aí nesse momento, abra comigo por gentileza 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 a seguir. E acompanhe comigo essa linda história aqui. Versículo 1 diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Versículo 2 diz assim: E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Ok? Somente até aqui. Meus queridos, esta é a passagem bem simples, porém que fala muito conosco, sempre que nós lemos ela, né? É a passagem na qual se refere sobre Naamã, né? Quem era Naamã? Naamã, segundo a Bíblia, segundo o que nós acabamos de ler, ele era o chefe do exército do rei da Síria. Um homem de muito prestígio, um homem valoroso, um homem que tinha pessoas ao seu comando, pessoas que quando ele dizia vai, aquelas pessoas iam, ele dizia vem, aquelas pessoas vinham. Então era um homem de muito prestígio naquela região, a qual através deste homem Deus tinha dado muitas vitórias ao rei da Síria. Porém, a Bíblia nos revela que Naamã era um homem leproso. E aí, querido, aconteceu que, certa feita, eles invadiram aí as terras de Israel e levaram cativo uma menina israelita. E aqui eu chego no ponto principal dessa história, porque para mim, essa menina foi o personagem principal dessa história. Podemos comparar aí essa menina, como nos dias atuais, ela sendo o Espírito Santo, agindo na nossa vida. Veja bem, você vai entender o que eu estou te dizendo. Aquela menina, ela foi arrancada das mãos dos seus pais, foi arrancada ali da sua família, ela foi levada como escrava ali para servir ali a mulher de Naamã. E ali, por intermédio divino, aquela menina foi colocada ali na casa de Naamã, e aconteceu que determinada feita, imagino eu que ela tenha visto ali aquele seu senhor leproso, e ali ela poderia, por conta do que tinha acontecido, apenas fechar os olhos, apenas fazer vista grossa com aquilo ali, com aquela situação daquele homem. Mas ao ver aquele homem sofrendo, ao ver aquele homem angustiado, talvez aquele homem já não tinha mais esperança para a sua cura, porque naquela época, não sei se você sabe, meu querido, mas naquela época a lepra era uma doença perigosíssima, uma doença que não tinha cura, uma doença na qual as pessoas que adquiriam a lepra, elas tinham que passar a ficar afastada da cidade, porque era uma doença incurável. Então era uma doença desenganada, né? Não tinha cura. Então as pessoas que adquiriam a lepra, elas tinham que se afastar, se ausentar da cidade, ficar longe do povo, para que então viesse passar aquele período para ser curada, para poder entrar novamente na cidade, né? E eu te falo aqui nesse momento, querido, a lepra era, na minha opinião, como hoje em dia, uma doença dessas perigosíssimas aí, AIDS, câncer, ok? Então, voltando aqui para a história. Imagina que aquela menina, ela tenha visto ali o seu senhorio, Naamã, se condoendo, ali reclamando talvez sem esperança. Ali não tinha mais ali, digamos ali, um semblante no seu rosto que trazesse ali esperança para ele. Então, com aquela situação, imagino que aquela menina deve ter se conduído com aquela situação. Sabe por quê? Porque ela tinha o Espírito Santo na sua vida. Aquela menina, ela era uma menina diferente. Ela era uma menina que tinha ali Jesus na sua vida. Independente da situação que ela estava ali, porque ela foi levada dos seus pais, da sua família, foi levada para servir como escrava, mas mesmo ali naquela situação, aquela menina
ela soube fazer a diferença. Ela não se acomodou ali com aquela situação que ela estava vivendo. Ela não se acomodou com aquela situação de ser escrava. Ela não se acomodou com a situação de ser arrancada ali da sua família, porque ela sabia que algo maior Deus tinha na vida dela. E aquela menina, ela disse à sua senhora: tomara que meu senhor estivesse diante do profeta, lá em Israel, e com certeza ele seria restaurado da sua lepra. Eu não vou entrar aqui, querido, mais em detalhe a respeito da história de Naamã. Posteriormente gravaria um vídeo a respeito da história completa de Naamã, como ele foi restaurado da sua lepra, os mergulhos no Jordão. Mas o que eu quero deixar para você aqui neste momento é a diferença que essa menina fez através da sua vida na vida de Naamã. Como que Deus usou essa menina, que talvez aos nossos olhos não significaria nada, talvez para eles naquela época não significaria nada, mas como que essa menina foi uma peça fundamental para que Naamã recebesse a cura. Ela foi uma peça escolhida a dedo por Deus para estar nessa história, mesmo não sendo revelada nada sobre sua vida, mesmo não sendo revelado o seu nome, não sendo revelado absolutamente nada, mas nós temos a certeza de que Deus curou Naamã através dessa menina. Porque primeiro, se ele não tivesse dado ouvido à voz da menina, se ele não tivesse ouvido ali os conselhos da menina, se Deus não tivesse usado a menina dessa maneira para estender ali essa palavra à sua senhora, com certeza Naamã não teria sido curado. E eu te convido nesse momento. Não sei qual a situação que você está passando, não sei que lugar que você se encontra, mas dependendo da situação, independente do lugar que você se encontra, você pode sim fazer diferença. Não importa se você está sendo como escravo, não importa se você está ali no fundo do poço, não importa se as lutas estão te afogando, mas importa sim o nosso chamado, importa sim a nossa diferença que nós temos que fazer diante do povo, diante da sociedade, diante de Deus, porque Deus ele tem escolhido eu e você para fazer essa diferença, ok? Fique na paz do Senhor, seja a diferença. Se você quer um milagre, então seja um milagre. Aquela menina não se importou com a multidão. Ela não se importou com o que ia dizer sobre ela. Ela não se preocupou se iam falar bem, se iam falar mal. Ela se preocupou apenas em ser um milagre na vida daquele homem. E eu convido você também. Seja um milagre na vida de alguém. Se você quer milagre, seja um milagre. Fique na paz do Senhor Jesus e Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus. Amém?